e nós estendemos os agradecimentos aqui a essa participação. E nesses tempos difíceis, né, uma atividade como essa pode ser um alento, pois permite, mesmo que com os limites, o encontro, as reflexões, as trocas. E esse evento contou ontem com a abertura do Pensar o Ver, com diferentes manifestações, o Pensar o Ver na dança, na educação e na fotografia. E hoje nós teremos o Pensar o Ver em outras circunstâncias e outras manifestações, nas artes visuais, no cinema e nas artes circenses. Então, tal qual ontem, as convidadas terão 20 minutos de apresentação e contarão com a minha sinalização, que faltam 5 minutos. Quero que todos fiquem bem à vontade. É um evento permeado ali de interações, de trocas. E após as apresentações, nós faremos um momento de debate. E vocês fiquem à vontade para se manifestarem no chat, apresentar suas perguntas pelo chat, ou também, caso queiram, abrir o microfone, a câmera, serão bem-vindas e bem-vindos, tá? Lembrando que esse tempo por volta de 3 minutos. Essa atividade hoje será gravada para o registro do grupo e será depois postada no Facebook do Nevida. Então, nós pedimos para que não haja sobrecarga aqui do sistema, para que seja de uma forma mais fluida, nós pedimos para que, com exceção das apresentadoras, as apresentadoras fiquem à vontade também, para que desliguem as câmeras, por favor, nesse momento das apresentações, para que não haja nenhuma interferência. Tudo bem? Pode ser assim? Então, obrigada por essa gentileza, né, de desligar essas câmeras, mas depois, na hora do debate, é bem-vindo para quem se sentir à vontade. Então, nós teremos hoje Pensar o Ver nas artes visuais, no cinema e nas artes circenses. Nós contaremos hoje com a Ana Beatriz Alves de Azevedo. Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Ana Beatriz é graduada em artes visuais, é mestra em arte e cultura visual pela UFG, já atuou como professora no Ciranda da Arte, da Secretaria Estadual de Educação, e também já foi professora substituta na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Atua como artista plástica e bailarina. Ana Beatriz é intérprete, criadora, com produção em vídeo, performance, dança e desenho. Na sequência da professora Ana Beatriz, da artista Ana Beatriz, teremos a Carla Damião, que falará sobre Pensar o Ver no cinema. Seja bem-vinda, professora. Professora Carla, ela é graduada e mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, é doutora pela Unicamp, fez seu pós-doutorado na USP, na Itália, na Universidade de Amsterdã, e também é autora de livros e professora da graduação e do programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Arte e Cultura Visual da UFG. Pesquisa cinema, estética e política. Obrigada, professora, pela sua participação. E também, hoje, temos a presença da Marília Leles, que falará sobre Pensar o Ver nas artes circenses. Marília Leles, seja bem-vinda, viu? Marília é graduada em Educação Física pela UFG, é especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Tecnologia de Palmas, é mestra e doutoranda em Performances Culturais pela UFG, é professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia, minha colega, então, né, Marília, integrante do Grupo Máscara, do Núcleo Transdisciplinar, Pesquisas em Teatro, Dança, Performances Culturais, e também do Grupo de Estudos e Pesquisas Ações de Extensão em Performances Culturais, Memória Social e Museologia, em Formação e Pesquisa Artes Circenses. Então, obrigada pela presença de todos vocês, todas e todos que estão aqui, e nós podemos apresentar por essa ordem de divulgação, pode ser assim? Então, iniciemos com você, Ana Beatriz. A lei toda sua.
Boa noite a todas, todos. Quero agradecer o convite do grupo Nevida e sublinhando a professora Rita, que me chamou para estar aqui conversando, né? Para a gente poder conversar sobre o pensar o ver nas artes visuais, junto também com as outras convidadas nos outros campos das artes. Eu vou, antes de começar, já começando, né? Eu vou só deixar aqui preparada uma guia, um vídeo, que em algum momento eu vou partilhar com vocês. Eu só peço que me avise se está aparecendo. Sim. Obrigada. Sim, Ana Beatriz. Tá, Júlia? Então, eu preparei um ensaio escrito que mais tem fissuras, locas e questões do que certezas. E então eu quero ler aqui para vocês. Um breve episódio surge na disciplina de Educação e Artes Visuais. Ao apresentar uma proposta prática, pergunto à turma se todos a compreenderam e um dos estudantes se manifesta dizendo que sim. Externalizou que estava transparente como água. Em seguida, lanço o questionamento se todos da turma concordavam e uma das estudantes expressa que acabou boiando no entendimento. Na sequência, comento que um qualifica como água transparente, outra boia na água qualificada como transparente. Guardei essa imagem e tornei a explicar para a turma a proposta a partir das novas perguntas que surgiram e finalizamos nosso encontro. Isso aconteceu numa atividade de ensino remoto na Faculdade de Educação. Pensei por um bom tempo nesse breve episódio, me disponibilizando a ver a água propriamente dita. Nada de extraordinário, mas podemos nos debruçar no ordinário. Ao lançar na experiência do óbvio, coloquei uma quantidade de água no copo e constatei que esta era mesmo transparente. Consegui ver uma pequena mancha que habitava o fundo do copo, ao centro, com clareza. Uma certeza inquestionável. Mas, em meio ao fluxo do cotidiano, sentia que minhas certezas de alguma maneira estavam sendo ameaçadas nesta constatação. E como bem diz Clarice Lispector no conto O Ovo e a Galinha, entender é a prova do erro. Deu sede. Tomei a água daquele copo, o esvaziei. Voltei a olhar para o fundo e percebi que a pequena mancha ao centro estava com um tamanho diferente e levemente deslocado do antes observado. Pensei. Junto à experiência com a água no copo e a mancha no fundo, percebo que apostar na transparência como plano de consistência para assegurar um ponto de vista fixo e imutável talvez não se sustente. Emergir, boiar, observar, molhar, afundar, beber, engolir, me parecem ser modos de pensar e agir na relação daquele ver. Sobre o breve episódio em sala de aula, a relação também passou pela palavra, assim como aqui, neste momento em que nos encontramos. Com ela podemos intencionar, tensionar, viciar, esgarçar, dentre outras ações, o desejo de ver. A palavra dita tem vibração, pois passa pelo corpo e pode dar sentido a ele também. Abraço o poema Receita para Lavar Palavra Suja, de Viviane Mosé.
partilho alguns trechos. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Ou, conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não a seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda sua possibilidade. Sobre nosso corpo, parto de um fragmento. Quando dizemos a palavra olho, mesmo que cada um Desculpa, Ana aponte... Beatriz. Desculpa a Oi? interrupção. Oi? Desculpa a interrupção, Ana Beatriz. Falhou um pouquinho o seu áudio, está falhando um pouquinho em determinados momentos. Eu penso que talvez pudesse parar de compartilhar agora um pouquinho a apresentação, para ficar só a sua fala, e já, quando você oportunamente, você coloque para nós. Pode ser? Talvez sobrecarregue menos. Obrigada. Obrigada. Falhou aonde? Aqui, por exemplo, agora na leitura do poema, para mim eu perdi algumas, eu não sei se está para todos assim. Para mim falhou um pouquinho. Se você puder retomar aí o trechinho do poema. Okay. Obrigada. Então, a palavra dita tem vibração, pois passa pelo corpo e pode dar sentido a ele também. Abraço o poema Receita para Lavar Palavra Suja, de Viviane Mosé. Partilho alguns trechos. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Ou, conviva com a palavra durante alguns dias, desde que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não a seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Sobre nosso corpo, parto de um fragmento. Quando dizemos a palavra olho, mesmo que cada um aponte diferentes características de um olho, conseguimos, pelo viés do comum, identificar a presença dele nos corpos. Mas esta identificação não se finda nela mesma. Também damos atributo a ele e podemos chegar num acordo. O olho tem a capacidade de ver. Mas apenas ver não é suficiente. Este atributo não se finda nele mesmo. Damos então sentidos e definições a esse ver e também ao que vemos. A crítica de arte Sueli Ronick nos diz que o pensar e agir estão em constante construção, numa dinâmica de atração e repulsa, junto ao campo social. Somos agentes compositores dele, que nos afeta e também o afetamos, produzindo subjetividades que ela considera flexíveis, em constante movimento. O dentro detém o fora e o fora desmancha o dentro. Podemos compreender, então, por este viés, que o corpo do olho que vê pode afetar e ser afetado. O corpo, cuja palavra é plantada, também. Como o nosso corpo, em relação a outros corpos, sejam eles o corpo social, o corpo humano, a natureza, os objetos, as imagens, etc., somos capazes de potencializar o pensar e agir? É no corpo e com o corpo que percebemos e sentimos o que se passa e, por ora, o que fica. Como ali no poema de Mosé, deixando as elaborações e materialidades, como a palavra, a imagem, o trabalho artístico propriamente dito, o processo de criação e seus possíveis, passearem na expressão de nossos sentidos. Aqui tenho pistas de que o ver possivelmente não se finda na capacidade do olho de identificar, entender e absorver. O historiador de Huberman nos provoca a realizar rasgaduras nas imagens junto à relação do ver nas artes visuais. Sentidos de saber e ver
fazem parte deste gesto visual da rasgadura. Escolher saber seria ter ganhos na síntese, na transparência, na simples razão, mas se perde o real do objeto, segundo ele. No contraponto, quem deseja ver pode se distanciar de um mundo fechado, acabado, indo de encontro à abertura, numa relação desconfortável a um universo flutuante, entregue a todos os ventos do sentido, dissolvendo a síntese, dando passagem para que o objeto do ver eventualmente possa ser tocado por uma ponta do real, considerando este real como o encontro imprevisto. Jogo desconfortável e arriscado, apontado pelo autor, pois ao produzir rompimento, incisões, rasgos nas malhas do conhecimento, na caixa da representação, caixa de espelhos onde esbarramos no reflexo de nós mesmos, existe a possibilidade de morte, ou seja, o arriscar-se ao não saber, rachar a oposição da presunção ou incompletude, racional e empírica, evitando cair no esvaziamento do saber sem ver ou ver sem saber. Então, aqui eu quero compartilhar um vídeo com vocês de uma artista e logo em seguida retomo as ideias, o restante do texto. Vocês podem dizer para mim se está compartilhando? Sim, Ana Beatriz.
Retomando. Estivemos diante da vídeo performance Marca Registrada, da artista carioca Letícia Parente, criado em 1975. A ação é clara. Mulher bordando as palavras Made in Brasil na sola do pé. Faço uma proposta para nós. Se desejarmos ver esta imagem em movimento pela via da rasgadura, como ela te afeta? Como se comporta nossas caixas de espelho? Se rasgarmos este trabalho de artes visuais, quais são os saberes que emergem? Sabendo o que emerge, o que podemos fazer morrer para fazer viver? E se não sabemos, o que acontece? Resgato. O dentro detém o fora e o fora desmancha o dentro. Dito por Ronick. O corpo do olho que vê pode afetar e ser afetado. O corpo cuja palavra é plantada também. Tendo em vista o campo das artes visuais, ao rasgar as malhas do conhecimento diante das imagens, criamos fissuras na relação do ver. A perspectiva de um ver indubitavelmente contemplativo e objetivo comporta e suporta a potência desta imagem em movimento? Venho pensando. Se resumimos nossa capacidade de ver no atributo função a serviço de algo, há chances de passarmos e promovermos processos dolorosos de apagamento. Desta forma, valores, sentidos e ideias dominantes vão ganhando espaço e sufocando nossa potência criadora de nós mesmos e do nosso fora, até mesmo impedindo de olharmos para nossas próprias contradições. Se o ver se resume à capacidade de funcionar na perspectiva passivo-ativa utilitarista, útil-inútil, logo, se inculca no corpo do sujeito que vê uma suposta... Logo, se inculca no corpo do sujeito que vê uma suposta subjetividade aparentemente imutável, que nos aponta para o investimento e aceitação resignada de regras e valores, não só legitimados, mas impostos e reproduzidos. Ao fazer incisões numa imagem, desejo me afetar pelo fluxo do líquido que sai das fissuras, boiando, emergindo, observando, molhando, afundando, bebendo, engolindo, engasgando, um processo longo e que passa pelas sensações. Finalizo aqui. Muito obrigada, Ana Beatriz. Que maravilha. Depois retomaremos tantas questões que você apresentou. Muito obrigada. Agora eu convido a professora Carla Damião a realizar a sua exposição. É com você, Carla. Tá certo. Bom, vocês me ouvem bem com esse fone volumoso, mas tenho uma precisão assim do microfone. Gostei muito, Ana Beatriz. Eu vou agora tomar um rumo mais pop e agradecer aqui o convite da Rita, com quem já forma essa, né, quase uma parceria. A gente está organizando um evento em Brasília, o 4º Colóquio de Estética, Estéticas no Centro, e também dizer que eu gosto muito dessa iniciativa. Eu trabalho muito com filme, com cinema, na filosofia, e eu não vou falar em geral, vou falar em particular, falar sobre um filme em particular, e para não me demorar muito, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens para tornar um pouco mais saborosa a apresentação. É um filme, como eu disse, pop, e que tem uma repercussão grande, acessível pela plataforma da Netflix,
Então, vocês podem assistir a qualquer momento, né? Tá dando para ver aqui o PowerPoint? Poliana? Sim. Tá, certo. Então, pode Sim. marcar aí o meu tempo. Caso você queira, pode ampliar, tá? Mas assim, Eu acho que fica difícil depois, mas eu vou deixar assim, são imagens a maior parte do tempo, e então eu vou também fazer uma leitura, eu gostei muito, estou com saudade de ler textos, e mostrando aqui algumas das imagens. Então eu vou falar sobre esse filme, que é o Rolling Thunder Review, sob essa perspectiva da construção de um heroísmo irônico. O grande protagonista é o Bob Dylan, e o filme é do Scorsese, do Martin Scorsese, né? Eu começo com uma citação que vem do discurso do Bob Dylan, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura na passagem de 2016 para 2017, uma premiação que suscitou largas discussões e reflexões sobre a fronteira entre literatura e música, bem como causou, né, muita sensação a maneira inusitada como ele se comportou em relação ao prêmio, não indo receber pessoalmente. Pat Smith foi no lugar dele, né? Então, essa citação aqui, desculpa, esse aqui é o resumo da apresentação, antes da citação. Trata-se de um pseudo-documentário, não é de fato um documentário, que foi dirigido pelo Scorsese sobre a trupe conduzida por Bob Dylan na década de 70, e pode ser visto como um pequeno parênteses dessa larga discussão sobre ficção e realidade em diferentes gêneros, seja literário ou fílmico. Esse artigo, porque de fato é o resumo de um artigo, ele explora o tipo de narrativa apresentada no filme e a construção de um cantor especial, às vezes considerado um herói, às vezes um gênio, desdobrado em sua função de revelar a possibilidade de expressar criticamente seu rompimento com o sonho pasteurizado de ser a voz do povo, como um canto amortizador de dores coletivas e da indústria de massa, mas sem abrir mão de lembrar o sonho de uma nação. Então, a citação a qual eu me referia, que traz esse elemento heróico, né, desse trecho do discurso que ele fez na premiação, no dia 6 de junho de 2017. Ele diz: nossas músicas são vivas na terra dos vivos, mas suas letras são diferentes da literatura. Elas devem ser cantadas, não lidas. As palavras nas peças de Shakespeare devem ser interpretadas no palco, assim como as letras de músicas são cantadas, não lidas, em uma página. E espero que alguns de vocês tenham a chance de ouvir essas letras de maneira como elas foram destinadas a serem ouvidas, em concertos ou gravadas, ou como quer que as pessoas estejam ouvindo músicas atualmente. Volto mais uma vez a Homero, que diz: cante em mim, ó musa, e através de mim conte a história. Relaciono essa citação a uma segunda, que é uma metáfora que percorre todo o filme e também a turnê que foi realizada, como eu disse, na década de 70, que é do Kerouac. On the Road é meu veículo com o qual, como um poeta lírico, como um profeta leigo e como um possuidor de uma responsabilidade com minha própria personalidade, o que quer que ela esteja louca para fazer, desejo evocar essa música música triste e indescritível da noite dos Estados Unidos, por razões que nunca são mais profundas que a música. É o verdadeiro som interior de um país. Nessa segunda citação, eu acho que
se expande a ideia do heroísmo, né, relacionado à música e à poesia, e ela própria inspira a turnê, né, que foi realizada, e o filme, e a própria época na qual Kerouac, né, é um dos grandes inspiradores, e ele é diretamente evocado no documentário, né, e muito importante ao tecer relações entre heroísmo, genialidade, poesia e música. Ao lado do Kerouac, o outro poeta que está presente no filme é o Allen Ginsberg, que retrospectivamente, né, é considerado por Dylan como também um poeta, mas não letrista de músicas, né, e no filme ele aparece cantando também. A songwriter, né, e que reforça um dos pilares do que se reconhece por criatividade no período, que é a autenticidade. Bom, então, inspirada por essas citações e pela questão da autenticidade, eu proponho refletir sobre de que forma, na imagem negativada de um país, esses poetas, músicos e o cineasta Scorsese, né, como Ginsberg, que cantam também, ou trovadores, né, como são tidos por alguns, conseguiram dizer algumas verdades coletivas nas últimas décadas que ainda repercutem no presente. A autenticidade, no entendimento que eu busco tratar, pode auxiliar a pensar sobre o significado do heróico nesse contexto. Bom, On the Road, ou na estrada, ou pela estrada, ou na tradução da adaptação que foi feita do livro pelo nosso cineasta brasileiro, é uma metáfora que Dylan, de um modo sério e lacônico, explica no documentário Rolling Thunder Review como a estrada da vida. Ou seja, ele fornece um sentido ontológico que mescla história e existência individual, profissional e social à metáfora. Conhecemos o tema em alguns filmes que são designados como um gênero de filme, os road movies, né? Começando lá com Fellini, talvez antes dele, mas no La Estrada, de 54, o Celati e o Cellini, Gaviões e Passarinhos, de Pasolini, de 66, o icônico Easy Rider, que é Sem Destino, na nossa tradução, dirigido pelo Dennis Hopper, sem esquecer, aqui no Brasil, do filme do Nelson Pereira dos Santos, Na Estrada da Vida, sobre a dupla sertaneja Milionário Zé Rico, e a própria adaptação do romance de Kerouac, né, pelo Walter Salles. São alguns poucos exemplos, filmes pensados de um gênero que remete infinitamente às viagens, jornadas, sobretudo a ideia de formação e de autoconhecimento pela alteridade, que constitui o jogo entre o perder-se e o encontrar-se, entre aquilo que é o familiar e aquilo que é o infamiliar. Em sentido largo, pode-se considerar a Odisseia de Homero como modelo da cultura ocidental de uma aventura coletiva, coesamente constituída na figura do herói, passando pela ideia do romance de formação, por exemplo, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe, ao romance beatnik supracitado, On the Road, do Kerouac, entre os pilares de um gênero de narrativa que ganhou vulto e novas formas no cinema. Nesse documentário, que é Rollins, desculpa, voltando aqui, Dylan faz uma distinção importante em sua turnê, né, que é, ao mesmo tempo, política e engajada, e burlesca também, tem um tom circense que vai ligar com a fala da Marília, que vem em seguida, né.
ele nos conduz ao foco da autenticidade, ao descartar a busca do conhecimento de si, quando ele diz: a vida não é sobre encontrar-se, é sobre inventar-se e criar coisas. Na estrada, ou pela estrada, supõe, portanto, um tipo de vida de procura que tem na música e na performance o principal, e que requer criatividade e mesmo genialidade. Esses conceitos, que também ecoam uma longa tradição na filosofia e na história da estética, são secundários, eu diria, em vista da autenticidade, que é um conceito que congrega as ambições criativas, bem como o uso da crítica que Dylan propõe e requer para ser minimamente estudado. Dylan se mostra extremamente aborrecido, como em muitas entrevistas ele aparece, assim, quando ele estava no auge, né, do sucesso, quando perguntavam a ele sobre a mensagem em suas letras, ou quando demandavam dele e de sua música um protesto explícito, condicionado pela forma tradicional da música popular norte-americana, a folk music. Nós sabemos da polêmica e dos enfrentamentos, particularmente no outro filme também dirigido pelo Martin Scorsese, que é No Direction Home, né? Dylan, entretanto, demonstrava uma atitude que não condizia com a assimilação ao pop, só por utilizar instrumentos elétricos, mas que era crítica de um lado a outro, da repetição e da industrialização da música popular ou folk music, ou, como disse sarcasticamente em entrevista, da repetição estrutural da produção em massa, seja qual tipo de música for. Caberia aqui um parênteses sobre uma polêmica que é importada para o Brasil com Caetano Veloso, quando passou também a utilizar a guitarra elétrica e, de certa forma, criou esse embate aqui da canção de protesto e daquilo que era a música pop. Bom, então, voltando ao tema da autenticidade, descartada a ideia de busca de si ou de formação daquele que se lança na estrada da vida, a ideia de autenticidade, eu posso dizer, que é um conceito muito do período, discutido principalmente pelo Lionel Trillen, que era um intelectual, professor em Harvard, que foi professor justamente do Kerouac, do Ginsberg. Esse conceito ele é capaz de revirar essas estruturas da busca por verdades cristalinas, porque tem na ironia esse instrumento crítico da negatividade romântica e da retórica antiga, né, como um dos seus motores. Por esse meio, é possível rever o heroísmo em nova chave, né? Não se trata do herói da antiguidade, nem da figura fragilizada do herói moderno, em contexto no qual a igualdade desfaz o lugar de destaque daquele que se sobressaía ao representar um todo social, aquele que não estava nivelado aos demais e sobre o qual uma memória e muitas narrativas foram construídas. Então, eu vou considerar também outros aspectos possíveis que são afirmativos em relação à verdade, antes de falar da ironia, que se busca na utilização da metáfora da estrada, do não olhar para trás, e de um relato possível de retorno que atesta um não lugar, quando a cor é o preto e o número é nenhum, como Dylan diz em uma de suas músicas. Há que se considerar também o aspecto redentor de duas figuras heroicizadas no filme, que são a do poeta Ginsberg e a do compositor Dylan, né, nesse filme. O que há de real e o que há de fictício em Rolling Thunder Review? Eu não vou analisar o documentário, né, só gostaria de ressaltar ou indicar algumas passagens e conexões com outros documentos, de maneira a indicar aspectos da edição que o Scorsese fez de cenas reais e fictícias de diferentes épocas. É importante notar que Scorsese, anteriormente, dirigiu, já disse, esses documentários, né, o No Direction Home, o
E um que eu amo de paixão, que é esse aqui, além desses anteriores que são conhecidos, né? Esse que é da banda que tocava com o Bob Dylan, The Band, e o último concerto, no qual muitos famosos participaram, e o Bob Dylan é um dos principais, né? O que reúne em torno dele uma série de outros cantores. Mas antes de falar eu gostaria de mostrar, só para embalá-los, né, um pouquinho do filme. O filme que aparece nessa edição, eu diria, né, que resultou no Rolling Thunder Review, é um filme que se chamava Reinaldo e Clara, de 78, que foi dirigido pelo Dylan, e que tinha como personagens centrais, fictícias e centrais, a Joan Baez como a Clara e o Reinaldo ele próprio. Para vocês terem uma ideia, o filme durava 4 horas, o roteiro foi escrito pelo Dylan e pelo ator e roteirista Sam Shepard, e o formato era composto por entrevistas, filmagens de shows, diálogos dramatizados, e também essa excursão que eles fizeram no período, né? Então, o filme foi um notório fracasso de crítica e de público, e foi premiado como pior filme por um prêmio que se chamava Stinker Award for Worst Picture. Então, era assim, realmente ele era horrível o filme. Então, o documentário Rolling Thunder, por si só, é um acervo de documentos de vários artistas, né? E principalmente utiliza como material esse filme que foi um fracasso, né? Então, o artifício, só que ele, como eu disse, é um falso documentário, e ele cria um artifício que reverte a fidelidade de qualquer documentário, porque usa de uma personagem central, que seria o cineasta, um cineasta holandês chamado Stefan van Dorp, que seria o responsável pelo material filmado na turnê, mas que, na verdade, é uma personagem fictícia, interpretada por um ator, Martin von Hasselberg. Ou seja, ele aparece várias vezes no filme como dando um testemunho, criando polêmicas com o Dylan. O Dylan também se refere a ele de maneira hostil, né? E ele, de fato, nunca existiu. Outra parte que aparece é Sharon Stone, testemunhando, entre aspas, que teria conhecido Dylan na turnê, como que a mãe teria empurrado para ela conhecer o Dylan, ela seria muito jovem, e que a música Just Like a Woman teria sido dedicada a ela. É tudo falso, é mentira. Tem um outro personagem, Michael Murphy, que, na verdade, é um personagem de uma minissérie que aparece, que existia na época, e que aparece ali como personagem. Para os brasileiros é quase impossível entender a referência, mas no período todo mundo sabia nos Estados Unidos. Ou seja, há uma classificação de mockumentary, né, que seria uma espécie de, já aí, né, de um documentário falso que joga com a falsidade e com a ironia, como se o Dylan e o Scorsese estivessem criando uma grande revanche, né, irônica, daquilo que significou o fracasso do filme de 4 horas do Dylan, usando o mesmo material. Então, o mockumentary, mockumentário, ele utiliza falsos testemunhos, incluindo o próprio testemunho do Dylan, para contar um fato real, né? E aqui o lado que a gente pode chamar de heróico por vários motivos, que foi essa turnê realizada por Dylan sem propósitos comerciais explícitos, no momento em que ele já era
muito famoso. Então, uma personagem algumas personagens são inventadas, né? Mas há uma combinação de fato e ficção que demanda um tipo de espectador que eventualmente vai se sentir traído na sua recepção e um tipo de espectador crítico que consegue reconhecer as referências e a ironia, né? Seja o material que precede a composição do filme, como esse longa que eu me referi, de 4 horas, ou as inserções surreais, não explícitas, das intrigas e disputas entre o Dylan e o tal cineasta Van Dorp. Portanto, existe uma relação entre crença, crítica e imaginação que compõe a recepção de um filme, supostamente um documentário, e que, ao ser lançado nessa mega plataforma, que é a Netflix, né, permite superar os limites desse lançamento convencional de filmes, que ainda seria a sala de cinema, né? Então, mesmo assim, a gente pode considerar, né, que há uma recomposição de uma era musical carregada de significados políticos, de protestos e de requisição, de uma criatividade que eu prefiro tratar aqui como autenticidade, né? Só para vocês sentirem assim o espírito, vamos ver se dá para ouvir. Ops, desculpa. Bom, não temos muito tempo para isso, mas é só para vocês perceberem a quantidade de pessoas que o Dylan sempre envolvido como um grande guia nessa geração, né, por todos aqueles que o acompanhavam, né. Então, tem esse clima também no filme, porque ele dirige um ônibus no qual vários cantores conhecidos, né, da época foram se reunindo, principalmente a Joan Baez, que tem uma história pessoal com ele, né, e aparecia como personagem principal no filme Fracassado. Bom, uma coisa que eu queria destacar no Com filme... licença, professora, desculpa. Já passou o horário? Só lembrando do tempo, tá? Já estamos 5 minutos? final. Isso. Tá, eu tô me encaminhando para o final. Então, uma coisa importante, assim, que eu encaro como heróico nessa perspectiva, que não é da construção de um herói ou de uma identidade, né, que é a prática relacional de uma identidade. Então, esse sujeito que só anda em grupo e rodeado de causas, mas que recusa um diálogo midiático, né, narcísico, individual. Então, essa é uma característica que além de ser relacional, respeita a singularidade, aquilo que se apresenta como autenticidade, né? Então, é um discurso um discurso, então, né, que se concebe como anti-essencialista e que abre uma perspectiva de ação heróica, né, que é possível de ser vista ao longo do filme, para bons espectadores que têm a referência do período, né, bons que eu digo que conseguem perceber, não é isso, e que criam algumas defesas importantes que hoje em dia reaparecem sobre outras vestes e que no período existiam e que eram muito importantes, em particular a defesa racial e a dos povos indígenas que aparecem lá no filme. Para falar da defesa, né, racial, esse personagem que se transforma na letra da música Hurricane,
que é o Rubin Carter, que foi injustamente preso, né? E o Dylan leu a autobiografia, essa foto que aparece aqui, ele vai visitar o Carter na prisão, né? E uma das músicas mais importantes do filme é essa em que ele conta, né, a história de Hurricane, segundo a letra, o homem que as autoridades acusaram por algo que ele nunca fez, foi posto numa cela na prisão, mas um dia ele poderia ter se tornado campeão do mundo. Ele era um pugilista assim, prestes a ganhar, né, esse campeonato. Então, o Hurricane, mais do que a passagem na qual os indígenas aparecem também no filme, pode ser entendido como uma ação na qual o outro é defendido em sua vulnerabilidade racial, né? Os indígenas estão presentes desde a explicitação do filme, do nome do filme, porque, aparentemente, apesar de outras pistas, né, que são dadas, o nome Rolling Thunder era o nome de um chefe, de um cacique, enfim, de um indígena, que também aparece no filme, no conjunto de uma visita que é feita por eles, pelo grupo deles, né? Eu só para terminar aqui, eu vou citar essa passagem, né? E pensando que nessa frase que é o título, onde o preto é a cor, onde o número é nenhum, né, ou seja, um lugar esvaziado de sentido, reduto da observação dolorosa, um ponto de inflexão de uma geração diante de uma promessa histórica que não se realizou, ao contrário, fracassava, e traçava o cenário de um profundo ceticismo, né? O filme, em sua recomposição histórica, pode misturar a ficção, enganar sobre os fatos, mas alguns são marcas de um período, como a comemoração do bicentenário dos Estados Unidos, que abre o filme junto com a imagem da liberdade. O filme, de certa forma, é uma narrativa épica pré-fracassada, com dois poetas que cantam. Allen Ginsberg escreve poemas, canta, dança, espiritualiza ao abrir, mediar e concluir o filme com o pressuposto do comunitarismo, aliás, voltou à moda. Dylan compõe, canta, toca diferentes instrumentos, a dança não é o principal de sua performance. Para ele, Ginsberg compôs uma das máximas de sua geração, uma frase que funciona como letra de música porque está na memória de todos, até da nossa. Quando ele diz: eu vi as mentes mais brilhantes de minha geração destruída pela loucura, faminta, histérica, nua, que é um poema dedicado a Carl Salomon, que passou períodos internados em hospitais psiquiátricos, né? Então, eu termino com essa citação do Show, quando ele diz: Rolling Thunder Revue é um filme de carnaval, atraindo o espectador com bugigangas e promessas e silenciosamente enganando enquanto o diverte. É quase sempre eficaz, impressionante, mas a linha de ficção, de fato, é tão borrada que muitas vezes é executada de forma invisível, passando de divertida e confusa e vice-versa em cenas individuais. Ele se sai melhor quando Scorsese permite que a filmagem se desenrole por conta própria, sua mão pesada, mas graciosa, acelerando ou desacelerando o efeito. Dylan é um trapaceiro, confesso. Então, talvez isso tenha sido tudo ideia dele, ou talvez tenha sido de Scorsese, ou o resultado de uma sessão de brainstorming conjunta. Não é que Dylan seja incapaz de franqueza, ele simplesmente não parece apreciar isso fora de suas melodias e letras. Isso é óbvio através do filme. Mas nesta era de desinformação e propaganda genuína liderada pelo governo, é frustrante ver um filme se apoiar tanto em um engano impassível, sem nenhum ponto aparente, além de apresentar uma piada autoindulgente. Bom, eu vou encerrar aqui só dizendo que, como observa um dos testemunhos da turnê, resta em meio ao ceticismo que o show indica nessa citação, ceticismo, ironia e incredulidade,
um desejo de redenção da América, um desejo expresso por Dylan ao dizer que caso os Estados Unidos não voltem a ser o que era, que seja o sonho de outrora em sua promessa de liberdade. Esse desejo de redenção aparece nas palavras quase religiosas de Ginsberg no final, seguido pela canção também redentora, Knocking on Heaven's Door, né? Então é isso, obrigada. Tem aqui uma foto dos dois, Dylan e Ginsberg, na frente do túmulo do Kerouac, onde eles param na turnê, no filme, para lerem poemas e lembrarem do poeta. É isso. Muito Deixa eu parar de obrigada. compartilhar. Cadê? Aqui. Nós que agradecemos, Carla. E agora, vamos pensar o ver nas artes circenses com a Marília Leles. Com você, Marília. Boa noite. Boa noite. A todas as pessoas que estão nessa sala virtual, né? Nossa realidade. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então tá joia. Vou compartilhar aqui um slide para auxiliar. Então eu quero começar agradecendo esse convite. É sempre muito especial fazer parte desse evento. E aí, mais uma vez, vamos pensar o ver nas artes circenses, né? Eu não vou falar da minha formação, que a Poliana já apresentou, todas nós. Muito obrigada. E aí, pensando no circo, né? O circo, ele está presente na minha vida, assim, de uma forma mais direta, desde 2010. E, a partir disso, ele tem sido o campo de formação artística, pessoal, acadêmica, profissional, muito forte, assim, na minha vida. E, desde o mestrado, né? Eu fiz o mestrado no programa de pós-graduação em performances culturais, e atualmente estou fazendo doutorado no mesmo programa, sob orientação do professor Dr. Robson Corrêa de Camargo. E desde então eu tenho usado uma lente para pensar o ver, né, as artes circenses, que são as performances, os estudos da performance, né? Então essa basicamente tem sido assim uma das grandes lentes que eu tenho utilizado nessas andanças aí no circo. É com um prazer imenso, como eu falei, que é a terceira vez que eu participo do Pensar o Ver. A primeira participação que eu tive foi em 2018, momento que eu falei um pouquinho sobre, bem rapidamente, né, a história do circo, para pensar o circo como experiência estética. E aí, em 2019, eu fiz um recorte na minha dissertação e trouxe para a gente discutir elementos para a composição de uma formação circense. E nesta edição, né, o que eu tenho pensado aqui para a gente dialogar um pouquinho? É um recorte, né, também, sempre né, mas nas performances circenses aéreas e a simulação do risco e a dissimulação da dor que ocorre nessas performances circenses. Bom, dentro dos estudos da performance, eu encontrei nesse caminho um conceito que tem sido, assim, chave, importantíssimo para pensar as performances circenses, que é o conceito de redoma sensorial. Esse conceito ele foi proposto pelo filósofo e sociólogo Luiz Guilherme Veiga de Almeida. E, basicamente, esse autor ele vai dizer o seguinte, que todas as atividades humanas, desde as mais simples até as mais complexas, constituem eventos sensoriais. E as performances, né? Claro que isso aqui é de forma bem resumida, bem superficial, né? Porque o nosso tempinho ele é curto, mas as performances, elas podem ser caracterizadas como evento em que é exigido do participante
o uso dos sentidos de forma extraordinária, ou seja, não cotidiana. E aí, pensando nisso, o Almeida vai dizer que nós podemos dividir todos esses eventos sensoriais, né, a qual nós nos submetemos, em duas redomas, grandes redomas, que são as redomas sensoriais ordinárias e as redomas sensoriais extraordinárias. As redomas ordinárias são aqueles eventos em que nós utilizamos os sentidos na nossa rotina, né, nos nossos movimentos cotidianos, que nós treinamos desde a infância, nós repetimos desde a infância, e aquilo se torna tão habitual que exige de nós uma pouca coesão sensorial. Nós recrutamos menos os sentidos para executar essas atividades, elas se tornam automáticas. Mas, quando nós chegamos em eventos que exigem de nós o uso extraordinário dos sentidos, quando exige que nós tenhamos uma coesão sensorial maior, nós estamos entrando nas redomas sensoriais extraordinárias. E o risco, ele está aí, segundo Luiz Guilherme de Almeida, como um catalisador dos eventos sensoriais. É o risco que faz com que eu tenha eu recrute esses sentidos de forma mais ampliada para executar uma atividade. E é nessa redoma que nós encontramos, então, as performances circenses aéreas. Na minha pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido, eu relaciono muito essa teoria, esses conceitos do Almeida com a antropologia dos sentidos, do David Le Breton. Um autor que vai dizer para a gente que nas nossas percepções sensoriais, né, entrelaçadas às significações, traçam os limites flutuantes do entorno em que vivemos. Elas dizem sua abrangência e seu sabor. O mundo do homem é o mundo da carne, uma construção nascida de sua sensorialidade, passada ao crivo de sua condição social e cultural, de sua história pessoal, de sua atenção ao seu meio. E aí que nós encontramos, então, a dor. Por quê? Quando no mestrado e nas minhas formações circenses, né, porque no mestrado eu participei de 2 formações circenses, eu fiz uma pesquisa participante, eu percebi que durante os treinos, a dor é um elemento sensorial muito presente. Só que, ao contrário do senso comum, ao contrário do que a gente pode imaginar, não era uma coisa que fazia as pessoas, aqueles artistas, ou aquelas pessoas que estavam em processo de formação, se afastarem daquilo. Ao contrário, a relação que esses indivíduos, né, que os artistas circenses têm com as dores que esse processo acarreta, é uma relação diferente. E aí é a inquietação, né, que tem me feito buscar, que tem me feito trilhar essa pesquisa. Por que os artistas, né, continuam sendo artistas circenses, mesmo diante de um processo que envolve tantos riscos e dor? Para pensar isso, é importante, então, a gente fazer, né, uma breve análise do que é a dor e o que é o risco. Claro que a gente não vai esgotar isso aqui, mas, basicamente, é importante a gente pensar a dor como mais do que um simples processo anátomo-fisiológico, né? A dor, ela tem caráter social, cultural, pessoal, afetivo. E o Breton vai dizer para a gente que a relação íntima com a dor, né, depende da significação que ela reveste no momento em que afeta o indivíduo. A dor é, primeiramente, um fato de situação. Então, cada indivíduo vai sentir a dor de uma forma diferente, dependendo da situação, dependendo da experiência em que ele adquire, né, aquela dor. Como, por exemplo, quando a gente pensa na tatuagem, a tatuagem é um corte na pele, é uma cicatriz, mas a relação que as pessoas têm com uma tatuagem é diferente da relação de quando a gente se corta sem querer, por exemplo, na cozinha, ou, né, costurando, quando isso vem sem que a gente esteja esperando. Então, a relação com a dor, ela é subjetiva. E o risco, embora ele seja inerente à condição humana e à sociedade, principalmente à sociedade moderna,
tenta cada vez mais controlar os riscos que envolvem, né, a sociedade, existe aquele risco que se busca, né? Os seres humanos, eles buscam eventos que os colocam diante de um risco. E o Luiz Guilherme Veiga de Almeida diz que o que se pode perceber é o fato da própria vida conter níveis diferentes de coesão sensorial e, portanto, níveis diferentes de exposição ao risco. Esse fato parece ser uma necessidade da própria vida sensorial do homem, e uma prova disso é a presença de jogos, atividades de risco, rituais ou arte em todas as culturas. Então, todos esses eventos considerados extraordinários envolvem, de alguma forma, o risco. E aí, então, né, com essas considerações aí, como que a gente pode pensar o que eu estou chamando, né, de simulação do risco e de simulação da dor nas performances circenses aéreas? E para a gente pensar isso, é importante caracterizar o que são as performances circenses aéreas. Eu uso, basicamente, 3 autores que eu gosto muito, porque são 3 dissertações produzidas por 3 artistas circenses, que é a Cláudia Regina Milás, o Gabriel Coelho Mendonça e a Érica Stoppel. Então, nessas produções acadêmicas dele, tá muito presente a experiência deles enquanto artistas circenses que estão no espaço aéreo. Para Milás, aéreo é aquele espaço, né, que habitamos sem relação direta com o solo, suspensos como um balanço, uma rede de descanso, um trapézio ou uma cadeira suspensa. Neste caso, a estrutura envolve-me e desloca-me no espaço ou na combinação de nossos movimentos. Aqui, cabe-nos falar de estar sem os pés no chão, voando ou planando. Sinto que este lugar é, por natureza, ar. Para o Mendonça, podemos afirmar que, nesta linguagem artística, o artista conhece a dialética desejo do voo versus medo da queda na pele. No seu dia a dia, vivencia o medo da queda em busca de truques de voo cada vez mais virtuosísticos. E sabiamente leva essa dialética para a cena. No picadeiro, o sonho de voo é dramatizado por sua vertigem, uma vertigem que se provoca para gozar da vitória de superá-la. Por fim, para a terceira artista, do ponto de vista da responsabilidade real, o artista circense toma o risco como uma escolha pessoal e, com isso, assume uma responsabilidade consigo e com os outros. Por um lado, porque será ele mesmo que irá arcar com as consequências do próprio comportamento. Por outro, porque deve dar conta das ações que realiza com os outros, para os outros e apesar dos outros. E aí, o que eu chamo, então, de simulação do risco, se o risco existe nessas performances? Bom, existe o circo real. Felipe Goudart vai dizer que as artes circenses são, talvez, a única ou uma das poucas que pode levar o risco real para a cena. Só que os artistas, eles treinam para superar, para controlar esses riscos em cena, o risco real. E aí, a partir desse controle, dessa busca, desse treinamento para controlar esse risco real, ocorre e cria-se um risco simbólico. Por quê? Quando um artista está em cena, eu não sei se vocês todos já tiveram a oportunidade de assistir um espetáculo circense, mas quando o artista, principalmente nos circos itinerantes de lona, o artista está fazendo uma performance arriscada, acontece, por exemplo, um deslize, mas é um deslize proposital. O artista, ele demonstra fragilidade, ele dramatiza uma falha, porque assim o espectador aumenta uma expectativa, ele aumenta a coesão sensorial, aquela preocupação, será que o artista vai conseguir? E aí, quando o artista consegue desenvolver a façanha dele, aquele clima de superação é muito mais ampliado, né? Então, quando a gente brinca com o risco, quando a gente simula um risco,
é na tentativa de explorar ainda mais essa felicidade de superá-lo, né? E aí uma citação da Milás: sentimos peculiar prazer ao ver o outro se arriscar, se expor, seja quando se arrisca em subir numa parede de escalada, saltar de um trapézio circense ou se colocar em frente a uma plateia, porque isso também é risco. De certo modo, parece que nos aproximamos do que aquela pessoa está fazendo quando nos identificamos com a sua fragilidade, com o seu lado humano. Acompanhamos o salto do acrobata, colocamos-nos naquele instante com ele, sentimos a dor e o medo como se fossem nossos. E aí, no circo, a gente usa muito, principalmente nas performances aéreas, os movimentos de queda. Chama queda, por quê? Não é porque o artista vai cair, mas porque parece uma queda. E aí eu trouxe um exercício basiquinho, que é uma quedinha. Então a gente sobe e se joga. Mas esse se joga, ele tem ali uma trava específica que é treinada para que a gente pareça, né, que vai cair, mas na verdade é tudo controlado. E o que eu chamo então de dissimulação da dor? O que a gente está entendendo aqui como dissimulação da dor? Ao contrário do risco, a dor, ela muitas vezes é escondida na performance. Porque no treino, nos processos de treinamento, existe muita repetição, muito treino, horas de treino, e isso muitas vezes traz para aquele artista processos, lesões que vão causar dores. E aí uma citação da Stoppel, né? O corpo do circense, principalmente, né, desse performance aéreo, ele ganha habilidades muito específicas que permitem realizar ações incomuns, inusitadas ou arriscadas. Esse corpo se constrói e, para isso, sofre adaptações, às vezes lesões, mas ainda assim treinado para um determinado fim. Deixa de ser um simples corpo humano e se manifesta como sobre-humano. O fato de o corpo se mostrar como um corpo extraordinário, heróico e com poderes sobrenaturais, não quer dizer que ele realmente o seja, mas sim que assim se mostra. Então, as contorcionistas, vou dar um exemplo das contorcionistas, embora não sejam aéreas, mas podem se apresentar nos aéreos. Elas se sentem um tanto até magoadas quando as pessoas olham e falam assim: nossa, essa pessoa não tem osso, olha lá, coloca o pé na cabeça, é tudo muito fácil. E elas falam: olha, as pessoas falam como se fosse muito simples, mas dói. Mas quem assiste uma performance de uma contorcionista não imagina, ao contrário, parece até que é muito fácil, né? Muito simples realizar aquele movimento. Então, esses processos, as dores do processo, são escondidas durante a apresentação. Eu trouxe aqui algumas referências, mas antes de finalizar, eu quero apresentar literalmente 1 minuto, é um vídeo de 1 minutinho, que é essa apresentação, acho que como vocês viram, né, não é trazendo respostas, é só colocando inquietações que eu tenho na minha investigação. E aí agora eu vou apresentar isso em forma de um vídeo bem curtinho. O circo, o circo, pele na barra. Só uma pergunta. Sim, Marília, estava perfeita aqui a apresentação, tá? O circo, o circo,
pele na barra, barra na pele. A barra é dura. O tecido e a corda queimam. O desequilíbrio pode levar à queda. O risco que o artista toma para si, o risco da queda, a certeza da dor, nem tudo é o que parece. O artista toma para si a dor e o risco de braços abertos. O risco como causa e a dor como um processo? Seria o artista de circo um arriscador? Então é isto. Agradeço mais uma vez a oportunidade e quero ouvir vocês para me ajudar nesse caminho que eu estou trilhando. Muito obrigada, Marília. Nós que agradecemos essas preciosidades de apresentações da Ana Beatriz, da professora Carla e da Marília, cada um com um enfoque, uma ótica, mas falas que se atravessam, que inclusive têm pontos em comuns. Então, eu trago aqui as felicitações e ali os diversos comentários elogiosos a todas as apresentações, e estendo aqui, né, os agradecimentos de todos nós que fazemos parte aqui do grupo, do Nevida, em especial da professora Rita Márcia. E agora nós vamos abrir um pouco mais o nosso diálogo, as nossas trocas. Já tivemos manifestações aqui pelo chat. E eu vou encaminhar agora aqui algumas questões, tá? Eu peço para que quem tiver interesse também em se pronunciar, possa fazer de uma forma bem breve, né, por conta do nosso horário. E vou pontuar aqui questões dirigidas a cada uma de vocês. Ana Beatriz, o Jairo, entre tantos comentários, dirigiu-se a você. Ele diz assim: o ver não é apenas enxergar. Então, os olhos afetados pelo que vê também é visto pelas coisas? Pelos olhos vemos as coisas, mas também elas nos veem mais, né? Os olhos são antes um caminho por onde as coisas, os seres, o mundo, as coisas nos atravessam, pura imaginação. Ele lembrou-se ao longo da sua apresentação do Antônio Cândido, de fabulação. Então, ele dirigiu a você, Ana Beatriz, essa questão, né? E os olhos, pelo que vê, também é visto pelas coisas? E aí, também, o Jairo se endereçou a Carla e disse assim: Carla, a relação ficção e realidade é posta como elemento formativo. Você pode falar da formação do espectador diante dessa perspectiva que trabalha com a ficção e a realidade no mesmo filme? Então, essa foi a pergunta direcionada a você, professora Carla. E Marília, nós recebemos aqui, você pode acompanhar pelo chat, fantástica a sua apresentação, tantos elogios. E quando você traz ali uma discussão sobre a dissimulação da dor, a professora Rita Márcia até comentou, a arte da simulação e a dissimulação da dor. E toda essa performance, ela impacta também o espectador, né? Tanto nessa provocação, como você apresentou, quanto também nessa dissimulação. Então, se você puder comentar um pouco mais também para nós sobre esse papel do espectador, você transitou pelo artista, e se puder comentar conosco assim, um pouquinho mais sobre o espectador, tá bom? Obrigada. E aí, peço a Ana Beatriz, você pode começar? Ou vocês fiquem à vontade também, para quem quiser tomar a fala, tá?
querem falar antes? Antes de dizer fabular com Jairo e com vocês, queria parabenizar a apresentação da Carla e da Marília. Gostei muito. Bom, não à toa eu trago um trabalho da Letícia Parente, que é um trabalho de 1975. Penso que as coisas não vêm, né? A potência das coisas não passa por esses sentidos. Mas, por exemplo, o trabalho da Letícia Parente, 1975, a gente pode atualizá-lo para esse contexto em que nós estamos vivendo, né? Então, se antes, né, havia ali, em 1975, no Brasil, a ditadura militar, por exemplo, os artistas com uma censura, sendo censurados ferozmente, e ela traz ali uma questão de um corpo como produto, né? Os artistas, ali em 1960, quando a performance arte começa a ter um fôlego aqui no Brasil, e aí passando também pela video performance, quando vem a tecnologia da porta-PAC, eles começam a dizer sobre seus próprios corpos e sobre as contradições dos seus próprios corpos ali, num contexto. Se a gente for pensar hoje, isso também acontece, né? E por essa via, a imagem, então, pensando ali as artes visuais, a arte contemporânea, ela não tem um lugar de uma fixidez, de uma imutabilidade, de uma significação fechada. Mas ao longo do tempo, junto a essas afetações, né, essa relação de afetações, a gente pode, de alguma maneira, articular outros sentidos, mas atualizar aqueles sentidos daquela imagem que foi produzida num outro tempo. Então, não que as coisas vêm, né? Mas elas podem ser transmutadas pela relação que a gente estabelece com ela. Não sei se respondi. Obrigada, Ana Beatriz. Carla ou Marília, quem quiser. Eu estava procurando aqui no chat a pergunta do Jairo, porque para responder de acordo. Eu posso repeti-la, caso você prefira. Você pode repetir, mas eu queria também só comentar o que a Ana Beatriz disse, né? Acho que interessante, porque são 3 assuntos que aparentemente não tem nada a ver, que a gente apresentou, mas a década é a mesma, né? De 1970, do filme que eu comentei, do trabalho da Parente que ela citou, né? Que assim, contextos diferentes, mas ao mesmo tempo um contexto muito de sabor, né? Com aquilo que seria uma ideia positiva de nação, né? Tanto nos Estados Unidos existe uma revolta contra a guerra do Vietnã e uma descrença, né? Nesse papel de xerife do mundo, né? Como aqui a gente vivia esse período da ditadura e submetido, né? Aquilo que também vem de um momento difícil, né, geopolítico, de Guerra Fria, etc., em que a gente sofreu
muito, né? Então, eu achei muito, muito interessante o trabalho que você apresentou, né? E aí, quando eu vejo a Marília, assim, tão mais novinha, na sua, assim, falando do circo e tal, então, tem esse aspecto circense, tem no filme, né, do Bob Dylan, acho que vocês todos deviam abrir a Netflix para ver, porque o circense. E aí, lembrando que a pergunta dele é sobre o espectador, como é que ele se relaciona com a ficção e realidade, esse jogo, né, que o filme apresenta do circense, porque eles usam máscaras, né? Tem uma passagem que é bem mentirosa do filme, e a máscara é esse jogo, né, da mentira também, que é a violinista, não sei se vocês lembram da talentosa violinista que acompanha o Bob Dylan na turnê e que acompanhou durante muito tempo, que contam lá que era namorada do cantor daquela banda Kiss, que usava máscaras. Então, que eles usariam, é tudo mentira, não é verdade, mas a máscara e o lado circense, o chapéu com flor, etc., é para criar, então, como espectador, essa ilusão. Se o filme nessa que tanto Bob Dylan quanto o Scorsese detestam os novos meios, fazem polêmicas com a Netflix, mas ao mesmo tempo usam os meios, né, disponíveis, eles tem um elemento cético, né, nesse jogo de ficção, cético e cínico, né, que, ao mesmo tempo, quer dizer, olha, veja além da máscara, veja além do show, veja que tudo isso, né, é para despertar uma crítica daquilo que é mostrado de maneira transparente, porque essa transparência não existe, né? Então, o espectador não é mais no sentido de formação, no sentido ingênuo da palavra, porque o espectador tem que ter a capacidade de perceber o jogo ilusório, fictício, porque ele está submetido a isso o tempo todo. Então, se ele acreditar naquilo que ele está vendo, ele é bastante ingênuo, né? Incapaz, eu diria, de perceber o aspecto mais profundo e mais crítico. Então, o filme, eu acho que ele é complexo nesse sentido, eu prefiro a última valsa, né, que é aquele outro filme que é muito mais forte, assim, musicalmente falando, do que esse, mas, ao mesmo tempo, essa ilusão do circo está lá, né, que mexe com o espectador, que tem que lidar com a sua crença de outra forma, sabendo que ele está submetido a uma ilusão, né, e não pensar naquilo como uma formação de fato, mas uma antiformação, né? Usar a palavra em alemão, uma Antibildung. Tá? Mas isso eu queria comentar em relação à pergunta. Sou eu agora? Isso, Marília. Eu quero só retomar também o que a Ana falou, né? As apresentações foram maravilhosas e é sempre muito bom participar desse momento, não só na condição de estar aqui, né, expondo, mas de escuta. Eu sempre aprendo muito. E aí é sobre a pergunta, né, do papel do espectador. Embora, assim, as performances não necessariamente são feitas para um público, mas pode ser feita para um público, mas não é assim, não necessariamente ao fim. No caso do circo, esse público ele é essencial, né? O espectador é essencial para dar o tom dessa performance. E esse jogo, né? Acho que fica muito claro com o palhaço, né? O palhaço, então, aquele tombo ensaiado, aquela queda, aquele desequilíbrio que é ensaiado, mas que ali quando a gente está enquanto espectador do circo,
A gente sabe, por exemplo, que o mágico é uma ilusão aquilo que ele está fazendo, mas a gente, e aí eu vou trazer o Schiller, né? A gente neutraliza, né, essa razão com a emoção e entra, tem que entrar nesse jogo. Eu sei que aquilo ali não é real, mas me impressiona a mágica. E sobre a dor, eu acho que também uma outra modalidade que é muito utilizada no circo, hoje não tanto, mas existe muito, são os faquires e as faquirezas. Não sei se vocês conhecem. Os faquires, eles faziam provas de resistência à dor, resistência aos limites biológicos do corpo. Então, são aqueles que entravam, por exemplo, em baús de vidro e faziam jejuns de meses, dias, com cobras dentro, ou eram enterrados vivos por dias, ou meditavam em colchões de pregos. E também são eles que fazem as perfurações, não sei se vocês já assistiram. E perfurações no rosto, na barriga, e isso é a apresentação, é o espetáculo, é a performance deles. São chamados faquires. No Brasil, tivemos muitas faquirezas famosas, e ainda existem muitos aqui também, mas são performances que a dor não... É um paradoxo, porque a gente olha e fala, nossa, deve doer muito, ou, né, é impossível. Mas o artista faz numa plenitude de que isso não me afeta, eu tenho controle no meu corpo, né? Depois, se tiverem a oportunidade de assistir, é muito bacana. Não sei se eu respondi, mas basicamente é isso. Ai, que bacana os comentários. E nossa noite está assim, né? Tão saborosa, pensando ver aqui em tantos contextos. E nós já vamos nos encaminhando já para o final, nessa última rodada, tá? Depois eu peço para que vocês leiam com atenção esses comentários elogiosos dirigidos às três, né? Que foram excelentes apresentações e que se entrecruzam nas suas especificidades. E nós temos algumas perguntas ainda dirigidas à professora Carla e alguns comentários também às demais. Então, o Luiz Gustavo se dirige à Carla. Dylan considera que não há uma versão definitiva para suas músicas. O registro do álbum é apenas uma de suas versões. Assim como na música, estes diversos filmes sobre Dylan, incluso a cinebiografia fictícia Não Estou Lá, demonstram que o cinema não se reduz a um registro definitivo de algo ou alguém. Então, o Luiz Gustavo, vou mudar minha entonação aqui. Assim como na música, diversos filmes sobre Dylan demonstram que o cinema não se reduz a um registro definitivo de algo ou alguém. Carla, ainda para você, o Jairo pergunta. Quando você fala do filme, eu fiquei pensando, eu comento, aliás, desculpa, eu fiquei pensando no Mestre Ignorante de Rancière, pois a poética do saber está para além da ficção e a realidade, para além das máscaras. Uma apresentação incrível. Ana Beatriz Kese comenta assim: Ana, até agora eu não tinha comentado nada da sua exposição, porque o trabalho que você trouxe para nós foi muito impactante. Estou a refletir na fala de Adorno. Ele diz que que a verdadeira obra de arte sempre tem um enigma. Portanto, ainda estou no processo de reflexão após a contemplação. Muito boa a sua exposição, realmente nos levou a pensar o ver. Marília, teve um trocadilho aqui que a Silvia apresentou, falando do revelador, né? E você trouxe também, né, a outra face da moeda. E a Luciana também anteriormente comentou, Ana Beatriz, falando em relação à obra, a performance audiovisual que você nos trouxe. Ela perguntou assim, né? Como amar algo que traz tanto incômodo,
né, diante da obra apresentada. Aí eu peço que vocês comentem, façam ali, teçam, né, seus comentários finais, tá? Posso então comentar, se eu me lembro bem, porque eu vou acumulando as questões, mas a ideia realmente assim, é um jogo, né? Não tem, é um jogo com o espectador, é um jogo entre aqueles que fazem o filme, o diretor, o Dylan, né? E não tem nada, absolutamente nada ingênuo ou principalmente transparente, né? Então, e a ideia de devir, né, essa ideia daquilo que se transforma nos conflitos, né, que se estabelecem, sejam eles de ordem política, e principalmente o político é bastante importante, né, mas também com aquilo que a própria mídia naquele momento e atualmente significam, né? Então, eu acho que tanto o Scorsese quanto o Dylan têm uma habilidade imensa em mostrar uma atitude de negação, né? De suspeita, daquilo que justamente seria um sentido positivo de formação do século XVIII, que ainda acreditava na essência, na transparência, naquilo que é dito, que deve, né, que deve ser acreditado. Então, eu acho que talvez pela tradição anglo-saxã e fictícia, dramática e filosófica, eles comportam um elemento muito forte de ceticismo, né? E com isso, quando o Jairo falou do Rancière, eu deixo até para a Rita fazer um comentário a respeito, que ela conhece muito mais o Rancière do que eu, não, é uma tradição muito diferente, né? E que às vezes até cansa pela infinitude assim, do jogo fictício que é feito, que parece deixar de lado a própria verdade, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho importante porque a gente passa a desconfiar, né, dos meios, desconfiar do que vê e não e a crença, né, que existe na relação do espectador com a ficção, que na tradição francesa tanto se expressa pela ideia de pacto, né? Você acredita, você não questiona, etc. Ela fica em suspense, né? Então, não sei se eu estou muito descrente, mas o filme me chamou a atenção justamente por isso, porque a gente pode se divertir com o jogo, né? De perceber que ali não tem verdade, sim, mas é uma verdade tão profunda que os meios, as mídias, já não, elas fazem o trabalho contrário, elas ocultam, né? Então, como chegar naquilo que ainda pode ser dito verdadeiro, né? Então, e o filme chega, mas tem muitos truques, muitas piruetas, muita maquiagem, muita falsidade que a gente tem que o espectador tem que ter a capacidade de reconhecer, né? Posso? Já que Carla citou assim, só bem rapidamente, Carla, eu coloquei aqui no chat agora, acabei de colocar para vocês três, parabenizando, né, pelas falas aí tão instigantes, convidativas, inquietantes. Eu vou só entrar nessa questão, porque você trouxe a questão da autenticidade, né? O Krakauer fala que não gosta de documentário, porque para ele a ficção fala muito mais do real do que o documentário. E quando você traz o filme aí, essa referência do Dylan, que foi o que você nos trouxe hoje, e o Jairo convida a gente a fazer uma analogia com Jacotô, eu também pego pela poesia do Fernando Pessoa, que o poeta é um fingidor. Então, eu diria que, de qualquer forma, o artista é um fingidor, porque
a verdade, assim, tanta verdade dói, né? Chega um momento que tanta realidade dói. Então, não deixa de ser aí o fingidor com o D-O-R em caixa alta, né, Marília? Como a gente colocou aí no chat também. Eu diria que o Jacotot é um professor nessa referência do que você traz da autenticidade, do que é ou não é autêntico, porque o Jacotot também é um fingidor nesse sentido da arte, porque ele vincula diretamente a docência com a arte. Então, na verdade, somos todos fingidores quando consideramos a arte essa possibilidade de suspensão provisória do real, que tanto nos encanta, né? Obrigada. Aproveitar o ensejo, Marília, para comentar. Só concordar. Achei maravilhosa a análise. E é isso, eu acho que quando nós, enquanto público, né, independente de qual arte, a gente tem que se colocar nesse estado de suspensão, né? E às vezes ir para um imaginário. Às vezes não, né? A gente precisa desse imaginário. Mas basicamente é isso. Agradeço pelas considerações, professora Rita, e os demais que estão na sala, as colegas que participaram ao meu lado, muito obrigada. Obrigada, Poliana, pela mediação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ana Beatriz? Ainda dá o tempinho do enigma e do amar aquilo que incomoda? Isso, pode seguir que a gente se despede com você na sequência. Tá bom, rapidinho. Quando se tem um enigma, me parece que o objetivo é decifrar o enigma, o ponto, né? O ponto final. Se decifra o enigma, todo o caminho percorrido até lá, de alguma maneira, parece que se perde. Então, eu não sei se a melhor obra de arte é aquela que tem um enigma. Assim, poxa, Adorno, né? Mas sou apenas Ana Beatriz aqui dizendo, mas penso que o caminho, né? Houve aqui também falas relacionadas a caminho, o processo, a experiência, não aquela experiência jogada, mas a experiência do presente, de estar presente diante de um trabalho artístico, ou seja, um certo diálogo, me parece que se dá a melhor obra artística, o melhor trabalho artístico. E dizendo isso enquanto artista, que muitas vezes é muito interessante criar enigmas. Só que quando o enigma é decifrado, será que se perde o sentido, né? Apesar de gostar muito de enigmas, assim. Sobre a questão do amar, o que nos incomoda, né? Me lembro da potência de alegria que Deleuze traz, que não necessariamente é se sentir satisfeito, mas produzir, excretar e secretar a partir da relação, né? Então, talvez a gente ame aquilo que nos incomoda porque nos desloca de um conforto, né? De uma zona de conforto, que não é nada confortável, mas pode ser bastante vivo, pensando aí na dor, né, no risco, é vivo, estar vivo. Então,
tem muitas coisas passando aqui, mas finalizo a minha fala. E esse maravilhamento aqui, esse encantamento já comentado por tantos aqui no chat, quero compartilhar com vocês e agradecer novamente essa participação tão assim instigante, como diz a Rita, foi provocativo, que todo mundo está aqui, já vários comentários pedindo onde será publicado, quero rever, né, porque vocês trouxeram tantas elaborações, e muito obrigada. Contamos com a presença e a participação de todas e todos também na continuidade do evento do Pensar o Ver, que ocorrerá na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira e no dia 31. Então, dia 24, nosso próximo encontro será aqui no Google Meet, mesmo link. Também vamos pensar o ver na literatura, com a Maria Aurora Neta, pensar o ver na arquitetura, com a Ana Laura Carvalho Nunes, que hoje até se manifestou, falou dos pontos de encontro aqui que sua fala, né, Beatriz? E também o pensar o ver na música, com Cristiano Aparecido Costa. Então, muito obrigada, que todas nós tenhamos uma boa noite. Um abraço